Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a pressão para se ter filhos ou ter mais filhos, né? Porque não existe apenas a pressão que nós, mamães de primeira viagem, sofremos, que é de ter mais um filho. Existe também a pressão de ter o primeiro filho, de ter um filho, né, no seu casamento, ou também tem a pressão de você ter mais que 2 filhos. Enfim, sempre tem uma pressãozinha feita pela sociedade. Por que é que eu quis fazer esse vídeo? Muitas de vocês me mandam vários directs lá no Instagram, inbox no Facebook ou até mesmo comentário público aqui no YouTube, aqui no canal, sobre a pressão para se ter filhos. Algumas de vocês são apenas casadas e não têm filhos, outras ainda nem casaram, mas já sofrem essa pressão para ser mamãe. Então eu quero ler um comentário aqui que é bastante interessante e a gente vai debater aqui nos comentários, né? Porque foi a pedido da Silvia. Um super beijo, Silvia. Muito obrigada por você estar sempre participando. Eu vou dar a minha opinião e eu quero que vocês deem a de vocês para que a gente possa estar ajudando a Silvia a ter uma ideia aí do que fazer. É claro que ninguém deve fazer nada na vida com relação ao que o outro pensa, ao que o outro opina, mas como ela nos pediu isso, a gente vai ajudá-la conforme o que a gente pensa. Oi, eu me chamo Silvia e tenho 24 anos. Não tenho filhos, sou casada há 3 anos, casamos novinhos, casamos com 21. E desde que saímos da igreja, somos cobrados por não termos um bebê. Não quero ser mamãe agora. Embora seu canal foque muito em maternidade, adoro todos os conteúdos, mas não penso ainda em ser mãe. Penso em estudar, fazer outras coisas e sei que, se tiver um bebê, não poderei ter tempo para fazer essas coisas. Penso em engravidar daqui uns 10 anos e quando digo isso, minha mãe, meu pai e meus irmãos ficam chateados. Estou cansada dessa pressão, pois todo churrasco de família que comparecemos, a primeira pergunta é: quando vem o bebê? Você poderia fazer um vídeo falando sobre isso e pedir a opinião das meninas? Um super beijo e amo seu canal. Silvia, muito obrigada pelo seu carinho, o seu vídeo está aqui, minha amiga. É o seguinte... Vamos conversar, porque esse assunto tem muito pano para manga. Toda vez que a gente pensar primeiro no que o outro pensa, a gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque o outro vai sempre querer mais, a sociedade sempre quer mais. Eu tenho amigas que têm 3 filhos e ainda são cobradas pelo 4º filho. Ou seja, nunca vai parar a cobrança. Assim como eu tenho amigas que nem são casadas ainda, estão apenas noivas e as mães já falam para engravidar. Um filho é um projeto social, não é um produto, uma coisa controlável. Quem é mamãe sabe que bebê não é nada controlável, né? Você não consegue controlar o seu filho, você não consegue, às vezes, nem controlar os seus gastos financeiros. Você nunca sabe quando o seu filho vai ficar doente, quando ele vai precisar de uma roupa nova, porque a criança cresce muito rápido. Tem também educação, tem também lazer. Tudo isso envolve questão financeira. Um filho é uma decisão muito séria para você ir atrás porque só os seus pais querem. Um filho é algo decidido pelo casal. A mulher, em primeiro lugar, deve saber se ela quer ter um filho. Nenhuma mulher pode ter um filho para querer dar um filho para o seu marido. Quem nunca ouviu essa frase? Eu tive um filho porque eu quis dar um filho para o meu marido. Você querer dar um filho para o seu esposo, querer dar um irmãozinho para o seu filho, para o seu primeiro filho, é você tratar ou falar do seu segundo filho como um objeto. É claro que a gente fala, mas também é modo de expressão, né? Eu dei um irmãozinho pro meu filho, enfim. O que eu tô querendo colocar aqui é que não pode ser apenas esse o motivo. Claro, você pode querer dar um irmãozinho pro seu filho, claro, você pode querer dar um filho para o seu esposo, mas isso tem que partir de vocês, do seu interior. Não, agora eu quero ser mãe, agora eu quero ter um outro filho. A sociedade pensa que família é só aquela que tem uma criança, quando na verdade a mulher tem essa opção de escolha de não ter filhos. Qual é o problema? Por que as pessoas julgam tanto a mulher que não quer ter filho? A mulher que quer só se dedicar para ela mesma na vida profissional e para a vida do seu lar? Qual é o preconceito que a gente carrega dentro de nós quando uma mulher diz que ela não tem filho? E mais, tem um preconceito pior ainda. Tem amigas minhas que chegando aos 40 anos, algumas falam: nossa, você precisa engravidar rápido, hein? Você vai ficar para trás, hein? Não vai ter filho.
Quer dizer, é uma competição, então? Se a mulher não tiver filho, ela vai ficar para trás? Você vai ter um filho só para não ficar para trás? E depois, quem vai cuidar do bebê? É você. Quem vai ficar com o bebê? É você. Você tem que pensar tudo isso. Não é uma coisa se decidir pelo que o outro quer, pelo que o outro deseja de você, que o outro deseja que você faça. Não é assim. Eu penso que não é assim. O filho é uma coisa muito séria, é um projeto social, é um projeto entre você e seu marido, é uma família. E família para mim pode ser apenas com um bebê, para você pode ser com 2 ou 3, para outras pessoas pode ser apenas um casal. Só quem mora na sua casa, quem divide o teto com você, sabe o que é uma família, sabe quantas pessoas constituem a família, o lar, a presença, né? Isso pode ser composto apenas pelo casal, se for escolha do casal. Isso pode ser composto pelo casal e um filho. Isso pode ser composto pelo casal e 2 filhos. Enfim, se a gente for pela pressão da sociedade, a gente nunca vai ser feliz. E quando nós, mamães de primeira viagem, engravidarmos do segundo filho, a gente ainda vai sofrer a pressão para que ele seja de um sexo diferente do primeiro. Vocês já notaram isso? A mulher, quando engravida do segundo filho, todo mundo, se ela tem menina, todo mundo quer só o piá. Se ela tem piá, o pessoal quer só uma menina. Então, ou seja, a gente nunca vai conseguir agradar a todos. E para você criar um filho, jamais a gente pode partir do princípio das cobranças externas. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é pra gente levar e dar valor ao que é benéfico. Tudo bem, é bom as pessoas terem uma cobrança boa, porque filho não é coisa ruim, mas que elas entendam que tudo tem seu tempo. Enfim, eu pretendo sim um dia ter outro filho, mas eu me lembro que logo que o Carlinho sentou, já vinha outras pessoas perguntando: já vai encomendar o segundo? Como se um bebê fosse um bolo que você encomenda lá na padaria, né? Você já vai encomendar o segundo, fechou a fábrica. E você, Silvia, se você quer primeiro curtir o seu casamento, viajar, estudar e depois ter um bebê, tudo bem. Quem cuida da sua vida é você, quem cuida do seu lar é você, o casal é você e seu esposo, a família é você e seu esposo por enquanto. E se um dia, de livre e espontânea vontade, você e ele quiserem realmente ter um bebê, se pesquisarem sobre isso e verem o que é ter um bebê realmente, engravidar, tudo bem, mas não faça isso para agradar outra pessoa. E para você, mamãe de primeira viagem como eu, que também sofre pressão para ter o próximo, pergunte sempre: eu realmente quero ter mais um bebê? Eu já não me sinto realizada com apenas um? Né? Porque as pessoas querem sempre ceder alguma coisa para alguém. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Só que lembre-se, você vai suprir essa pressão e logo em seguida vai ter outra. A gente vai ficar sempre em função do que o outro pensa, do que o outro quer? Eu acho que não, né? Eu quero saber de você. Você está nessa fase de, por enquanto, não querer bebê, querer apenas um, estar no segundo e ser cobrado pelo terceiro? Qual é a pressão que a sociedade está te colocando no momento? Que nós saibamos lidar com muita sabedoria com todas as pressões, tirando somente o que é benéfico. O que não é, a gente não dá valor. Muito obrigada pela sua companhia aqui comigo. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!